Aula de arte. Aula de arte. Aula de arte com o professor Didier. Olá, 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 queridos alunos do nono ano, professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de arte. Tudo bem com vocês? Então, semana passada comecei a mostrar um painel sobre linguagem de encenação para vocês. Mostrei essa peça aqui chamada Vestido de Noiva, né, que tem o simbolismo como um dos traços, né, misturado ao cotidiano. Mostrei também essa peça Pequenos Burgueses aqui, né? Mostrei também essa peça aqui chamada O Rei da Vela. Lembrando que todas essas peças eu vou voltar a conversar sobre elas durante a revisão, tá? Vai ter uma revisão bem completa para você tirar 10 na prova 1, tá bom? Mas hoje, então, eu vou continuar esse painel mostrando outras peças para vocês, como essa daqui, que é a Orfeu Mestiço, que é uma hip ópera. É uma hip ópera, bem massa, bem massa. Até aqui tratamos da visualidade da linguagem e da encenação teatral. Agora é a vez do som, que depende muito da sonoplastia, né? A imagem desta página, olha só, é do espetáculo Orfeu Mestiço, uma hip ópera brasileira, do núcleo Bartolomeu de Depoimentos, grupo paulistano que busca fundir a linguagem do teatro com a linguagem do hip hop. Observe a quantidade de artefatos sonoros em cena. Esse espetáculo era encenado com 6 atores e 8 músicos. Então, olha só, tem instrumento musical, eles estão fazendo percussão corporal, tá? Falando em percussão corporal, depois eu vou mostrar um grupo para vocês chamado Barbatuques. Eu também quero ver se eu encontro pelo menos um trecho dessa peça aqui para mostrar para vocês na semana que vem. A sonoplastia na encenação contemporânea é compreendida como um dos canais de comunicação da peça. Então, uma das formas de comunicação da peça é a sonoplastia, ou seja, a trilha sonora, os barulhos, tudo aquilo que é audível. Assim, cada espetáculo articula os elementos sonoros de acordo com suas necessidades. Assim como o cenário, uma paisagem sonora é concebida especialmente para cada peça, apoiada por trilhas, efeitos, acontecimentos sonoros. Paisagem sonora é como se você fechasse os olhos e conseguisse ouvir à sua volta. Por exemplo, eu escuto daqui do meu prédio, eu escuto a rua lá fora, todos os carros passando, escuto o barulho da minha geladeira, que é muito ensurdecedor. Ficando em casa na quarentena, eu descobri que a minha geladeira é muito barulhenta, eu preciso comprar uma nova urgente. Só foi um desabafo, desculpem. Existem obras que buscam reproduzir com exatidão um realismo a atmosfera de sons de uma cena. Então, são sons reais, né, que algumas peças buscam. Se a ação se passa em uma floresta, por exemplo, haverá som de grilos, barulhos de folhas se mexendo no vento, ruído de um riacho que corre no fundo. Se for na casa do DJ, o barulho da geladeira. Há, porém, outras concepções para compor os sons de uma peça, segundo as quais os elementos sonoros, trilhas, efeitos, músicas tocadas ao vivo, não acontecem de maneira realista. Então você pode ou produzir uma trilha sonora, uma sonoplastia realista que condiz com aquele lugar, ou você pode criar algo simbólico. Já vou explicar sobre isso. Músicas tocadas ao vivo não acontecem de maneira realista, mas compõem a cena, trazendo para ela elementos novos que se articulam com os demais para compor o todo. Não se trata mais de imitar o barulho disso ou daquilo, mas de transformar. Por exemplo, uma dor em um solo de bateria. Quando dá uma fisgada, um acorde de guitarra, a personagem vai gritar
um solo de guitarra bem forte. Já imaginou? Fica legal também, né? Então é uma coisa simbólica de comunicação teatral através da sonoplastia. A música atravessa a cena com mais um elemento de encenação. Os equipamentos que produzem o som são visíveis para o público e os músicos participam da peça como parte do elenco. Uma vez eu vi numa peça uma conversa entre duas lanternas e duas baterias, sabe? Era muito legal. Então, tocava a bateria, era uma forma de comunicação. Você via quando a bateria se irritava ou fazia um som alegre, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo a lanterna se agitava ou fazia algum desenho visual, né? Assim, ficava bem. Foi uma experiência bem interessante. Então, só para a gente entender o quanto a sonoplastia pode ser diversa dentro do mundo do teatro. Então essa daqui é a Hip Hopera. Agora a gente vai falar sobre a Travessia de Calunga, da Calunga Grande. O espetáculo A Travessia da Calunga Grande representa algumas das inúmeras possibilidades de iluminação do teatro contemporâneo. Agora a gente vai falar sobre a iluminação, sobre a luz. Trata-se de uma montagem de 2012 da Companhia Livre, dirigida por tarará, 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 que realiza uma extensa pesquisa sobre as possibilidades dos recursos luminosos no palco. Observe a moldura feita pela luz e o uso das projeções e personagens recortado ao fundo, contrastando com os corpos no chão. Olha só. Então, tem uma espécie de moldura que é criada no meio do palco pela luz. E lá também, lá no fundo também, ó. A iluminação tem uma importante função na encenação moderna. O surgimento da luz elétrica permitiu ao teatro reformular seus meios de realização, trazendo uma gama infinita de possibilidades, como o blackout. A gente nunca pensou nisso, né? Mas o blackout é uma coisa muito interessante. Quando você entra em algum lugar e está tudo escuro, é uma sensação muito de ansiedade, de agonia, né? Eu, pelo menos, tenho esse clima diferente no blackout. E depois vai surgindo aquela luz bem fraquinha e... luz, cores, canhões de luz, né? Além disso, torna possível recortar as cenas e fazer aparecer e desaparecer em momentos precisos elementos da encenação teatral. Quando apaga a luz, você pode tirar algum elemento do palco, né? É com a iluminação que o teatro desenvolve suas atmosferas, por meio das cores e dos ritmos das luzes teatrais. Não só o teatro, como um show também, né? Um show de música também depende muito da iluminação. Assim, longe de servir apenas para iluminar, a luz permite que se componha o clima desejado, evocando situações, transformando o espaço cênico e recortando os momentos da encenação. Olha só esse espetáculo. Olha esse palco. Esse palco, ele seria outro se fosse apenas uma luz branca lá em cima. Ele depende, essa peça foi feita para agradar nossos olhos, para surpreender os nossos olhos através da iluminação. Por último, temos aqui, né, uma outra peça chamada Os Gigantes da Montanha. Olha só a caracterização, olha só o figurino, pessoal, dessa peça, olha a maquiagem dessa peça. Que diferente, né? A fotografia que vemos nesta página é da cena do espetáculo Gigantes da Montanha, do Grupo Galpão, dirigido por Gabriel Vilela. O foco dessa montagem foi figurino, também assinado pelo Vilela. Observe os elementos que compõem a vestimenta de cada ator: bordados, cores, máscaras, adereços e estampas. E perceba como a brasilidade marca o trabalho do teatrista. Olha só como é colorido e como é feita uma colcha de retalhos lá atrás e também nas vestimentas. Olha só, aqui parecem retalhos, não parecem?
Esse trabalho apoia-se em 3 pilares distintos: o imaginário do povo mineiro, as festas populares e o circo-teatro. Para o encenador, a criação de um espetáculo começa pelo cenário e pelo figurino, pois são esses elementos que primeiro estabelecem uma comunicação com o público. É aquilo que a gente enxerga primeiro, né? Quando abrem-se as cortinas, a gente vê o cenário e a gente repara no que o ator está vestindo. Pois são elementos que primeiro estabelecem a comunicação com o público. Primeira coisa que a gente nota. Todos os elementos do figurino, o uso das cores, das texturas, de diferentes tipos de tecido, de acabamento, buscam uma referência popular brasileira. Né? Então, por mais que tenha essa gola daquelas vestimentas europeias do século XVII, a gente tem, né, elementos de brasilidade, que são essas cores, que são essas flores, que são esses retalhos. Uma peça bem interessante. Sabe que estava pensando aqui. Eu sempre gosto de linkar, né, uma arte com outra. E fiquei pensando em uma maneira de fazer um link entre um artista visual com o teatro. E eu pensei em artistas e me lembrei da Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela é hoje um ícone da pop art, né? A imagem dela é um ícone pop, né? Popular. Falei pop art, mas não é pop art. É um ícone do mainstream. Ela caiu no gosto popular. Isso que eu quero dizer. Ela caiu no gosto popular. Todo mundo acha bonito aquele rosto dela cheio de expressão, aquele rosto expressivo. Também pela história de vida que ela tem, que foi uma história repleta de dores e de fracassos e de sucessos só depois que ela morreu, praticamente, que ela fez um grande sucesso, né? Marcada pela dor a vida dela, tanto a dor física quanto a dor psicológica, né? Sempre foi uma mulher muito lutadora. E ela sempre fez autorretratos. Então, observando aqui, ó, autorretratos da Frida Kahlo. Eu pesquisei por Frida Kahlo Self-Portraits, tá? Foi assim que eu pesquisei. Então a gente tem aqui, olha só, essa expressão forte. Claro que é marcada muito pela sobrancelha dela, né? A minha sobrancelha é bem estranha, ela é pontuda, ela é assim mesmo, tá, pessoal? Minha sobrancelha é assim mesmo, tá? Ela é pontudinha, ó. Tá vendo? Ela é pra cima. A, a, a da Frida Kahlo também é diferente, só que ela é uma sobrancelha grossa, é a chamada aquela monocelha, né? Aquela sobrancelha que se une aqui. Então, ela tem uma expressão forte. Eu diria que essa sobrancelha, ela é mais forte do que muitos músculos que a gente vê por aí. E ela fez muitos autorretratos durante a vida dela, né? Esse aqui eu gosto bastante, ó. Esse autorretrato aqui eu gosto bastante. Porque é um autorretrato meio surrealista, assim, sabe? De como se ela estivesse se encontrando com ela mesma. E essa coisa da expressão dela ser forte desse jeito, transmitir força, né? É uma coisa muito teatralizada. Eu acredito que essa cena aqui específica seja muito teatral. Dela com ela mesma e essa conexão através desse coração pulsante, né? Então, povo, eu quero que vocês respondam uma perguntinha para mim agora no final, tá? Que é a seguinte. É a seguinte. O que você compreendeu por encenação? O que é encenar? Tá? Quais das cenas teatrais aqui apresentadas mais chamaram sua atenção e por quê? E por último, quais dos elementos que compõem a linguagem teatral, cenografia, figurino, iluminação e sonoplastia, mais chamaram sua atenção e por quê?
Então eu quero que vocês respondam essas 3 perguntinhas agora para mim, tá bom? Qualquer dúvida você pode escrever aí nos comentários da aula de hoje. Eu também vou colocar agora esse PDF para vocês e vai estar já anexado nessa aula para você ir estudando, tá? Porque é sobre isso que é a nossa prova, tá? A P1 ela vai ser lá em outubro, mas vai ser sobre isso a prova, tá? Então você já pode ir estudando. Porque semana que vem eu acho que eu já vou começar a revisão, tá? Então, de novo, eu quero que vocês respondam para mim hoje essas 3 perguntas. O que você compreendeu por encenação? Quais das cenas teatrais aqui apresentadas mais chamaram sua atenção e por quê? E quais dos elementos que compõem a linguagem teatral, cenografia, figurino, iluminação e sonoplastia, mais chama sua atenção e por que também? Cenografia, vocês sabem que é o cenário, a construção de cenário, figurino é a construção da roupa, iluminação, como é iluminada a peça, e a sonoplastia, tudo aquilo que a gente escuta, tá? Qual desses elementos que compõem a linguagem teatral mais te chama a atenção e por quê? Beleza, turma? É isso por hoje. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.